Existe algo que revela muito sobre uma pessoa antes mesmo que ela perceba: a maneira como reage quando é contrariada. Uma crítica inesperada, uma provocação, uma mensagem ignorada ou uma opinião diferente podem ser suficientes para mudar sua voz, sua expressão e até suas decisões. E quando alguém descobre exatamente o que precisa fazer para provocar determinada reação em você, essa pessoa passa a conhecer um dos seus pontos mais vulneráveis. Por isso, hoje você vai conhecer 8 princípios de postura e autocontrole que podem mudar a maneira como você se posiciona diante das pessoas. Mas existe ainda um 9º princípio. Ele será apresentado no final porque, sem ele, todos os outros podem se transformar apenas em técnicas passageiras. Então, permaneça comigo até o final. E antes de começarmos, escreva nos comentários: eu governo minhas reações. Não escreva para impressionar ninguém. Escreva como um compromisso consigo mesmo. Princípio 1. Aprenda a permanecer calmo. Pergunte a si mesmo: quanto custa para alguém tirar minha tranquilidade? Uma crítica? Uma provocação? Uma pessoa discordando de você? Se pequenas situações conseguem controlar seu estado emocional durante horas, significa que você ainda está entregando poder demais às circunstâncias. Calma não significa ausência de emoção. Também não significa aceitar desrespeito. Significa impedir que uma emoção momentânea escolha suas palavras por você. Maquiavel viveu períodos de enorme instabilidade política. Depois de perder sua posição pública em Florença, enfrentou prisão, interrogatórios e posteriormente o afastamento da vida política. Mesmo assim, continuou observando, estudando e escrevendo. Sua trajetória mostra uma ideia importante. Você pode perder determinadas circunstâncias sem necessariamente perder a capacidade de pensar. Imagine agora uma reunião. Alguém interrompe você e diz: essa ideia não funciona. Você pode responder imediatamente, elevar a voz e apresentar 5 argumentos tentando provar que está certo. Ou pode esperar alguns segundos e perguntar tranquilamente: qual parte especificamente você considera problemática? Percebe a diferença? Na segunda situação, você não fugiu da discussão. Você apenas recusou participar dela impulsivamente. Experimente algo simples. Quando perceber que está irritado, espere 3 segundos antes de responder. Depois pergunte: isso continuará importante daqui a 1 mês? Muitas provocações diminuem de tamanho quando colocadas diante do tempo. Princípio 2. Pense antes de falar. Nem todo pensamento precisa virar frase. Antes de dizer algo importante, faça 3 perguntas. É verdadeiro? É necessário? Preciso realmente dizer isso agora? Se a resposta for negativa, talvez o silêncio seja melhor. Existe uma diferença enorme entre falar muito e comunicar bem. Quando você comenta absolutamente tudo, suas palavras começam a perder peso. Quando aprende a selecionar aquilo que merece ser dito, as pessoas percebem. Não tente preencher cada silêncio. Não responda apenas porque alguém espera uma resposta imediata. Pense, organize, depois fale. Se você está gostando deste conteúdo, deixe sua curtida e inscreva-se no seu mentor, porque isso ajuda o canal a continuar trazendo reflexões como esta. Agora chegamos ao 3º princípio. Princípio 3. Fale menos sobre sua vida. Discrição não significa esconder tudo. Significa compreender que nem todas as pessoas precisam conhecer todos os seus planos, problemas, sonhos e inseguranças. Existe informação que pertence à família, outra pertence aos amigos, outra pertence ao trabalho. E existem coisas que pertencem somente a você. O problema começa quando tratamos conhecidos como confidentes. Contamos um projeto antes de começar. Anunciamos uma mudança antes de tomar a decisão. Explicamos nossos medos para pessoas que nunca demonstraram confiança suficiente para recebê-los. Aprenda a selecionar.
principalmente quando estiver construindo alguma coisa importante. Você não precisa anunciar cada etapa. Primeiro faça, depois, quando houver algo concreto, compartilhe se desejar. Nem todo projeto precisa de plateia durante a construção. Princípio 4. Observe mais. Quando você reduz a necessidade de falar, começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Observe comportamentos. Quem realmente escuta? Quem promete constantemente e entrega pouco? Quem mantém a palavra? Quem muda completamente de comportamento dependendo de quem entrou na sala? Não use essas observações para manipular pessoas. Use-as para tomar decisões melhores. Maquiavel passou anos atuando diplomaticamente e observando figuras importantes da política italiana. Grande parte da capacidade analítica encontrada em seus escritos nasceu justamente dessa experiência. Ele observava como líderes tomavam decisões, construíam alianças, cometiam erros e reagiam às mudanças. Você pode desenvolver algo semelhante no cotidiano. Quando entrar em uma reunião, não tenha pressa para demonstrar conhecimento. Primeiro entenda o ambiente. Escute, observe. Depois, participe. Quem observa antes de agir costuma enxergar possibilidades que a pressa esconde. Princípio 5. Não anuncie tudo o que pretende fazer. Quantas vezes você contou um projeto e sentiu satisfação apenas porque alguém respondeu: "Que ideia incrível!" O projeto nem havia começado, mas você já recebeu parte da recompensa emocional. Depois vieram os dias difíceis. O entusiasmo desapareceu. E aquilo que parecia extraordinário virou mais uma ideia abandonada. Por isso, experimente inverter o processo. Quer começar um negócio? Trabalhe primeiro. Quer estudar alguma coisa? Comece. Quer melhorar sua vida financeira? Organize suas contas antes de anunciar sua transformação. Quer desenvolver uma habilidade? Pratique. Troque o prazer de anunciar pelo prazer de realizar. Quando os resultados aparecerem, você talvez descubra que nem precisa explicá-los. E aqui existe uma diferença fundamental. Silêncio não é ficar parado. Silêncio produtivo significa trabalhar sem transformar cada passo em anúncio. Compartilhe este vídeo com alguém que vive anunciando grandes planos, mas precisa aprender a proteger melhor a própria energia durante a execução. Princípio 6. Administre seu tempo. Maquiavel escreveu sobre a relação entre aquilo que depende das circunstâncias e aquilo que ainda permanece sob nossa capacidade de ação. Não controlamos tudo. Você não escolhe a economia mundial. Não controla as decisões das outras pessoas. Não escolhe todas as oportunidades que aparecerão. Mas existe uma parcela da vida que depende diretamente das suas escolhas. E uma delas é como você utiliza suas horas. Faça um exercício. Observe onde foram parar suas últimas 16 horas acordado. Quanto tempo foi dedicado ao trabalho? Quanto ao aprendizado? Quanto à família? Quanto ao descanso? E quanto simplesmente desapareceu diante de uma tela? Não transforme isso em culpa. Transforme em informação. Porque aquilo que você consegue medir pode começar a administrar. Também existe outra questão: saber quando agir. Esperar condições absolutamente perfeitas pode se transformar em uma maneira sofisticada de nunca começar. Preparação é necessária. Perfeição, quase nunca. Princípio 7. Desenvolva presença. Antes de alguém compreender completamente suas palavras, já percebeu sua postura, expressão e maneira de se comunicar. Isso não significa criar um personagem. Significa alinhar seu corpo com aquilo que pretende comunicar. Quando conversar, mantenha contato visual natural. Não fique encarando alguém como uma disputa. Também não desvie constantemente por insegurança. Escute olhando para a pessoa. Respire. Fale um pouco mais devagar. Evite movimentos excessivamente apressados. E, principalmente, não tenha medo das pausas.
Uma pausa antes de responder pode demonstrar que você está realmente pensando. Treine isso em conversas comuns, com familiares, colegas, atendentes, amigos. A verdadeira presença não aparece apenas quando estamos diante de alguém importante. Ela se transforma em hábito. Princípio 8. Demonstre respeito. Talvez esse seja um dos princípios mais importantes. Nunca confunda presença com arrogância. Nunca confunda firmeza com humilhação. E jamais imagine que diminuir outra pessoa fará você parecer maior. Maquiavel observava que um governante precisava evitar tornar-se desprezado ou odiado. Trazendo essa ideia para relações comuns, existe uma lição simples. Respeito constrói relações que a autoridade sozinha jamais consegue construir. Observe como uma pessoa trata quem aparentemente não pode oferecer nada a ela. Como trata o garçom, o porteiro, o funcionário, o desconhecido. É nesses momentos que muito do caráter aparece. Cumprimente, agradeça, escute. Seja firme quando necessário, mas não transforme firmeza em grosseria. Pessoas verdadeiramente seguras não precisam diminuir ninguém para demonstrar valor. E se esses conteúdos ajudam você a enxergar determinadas situações de maneira diferente, considere também tornar-se assinante e apoiador do seu mentor. Seu apoio ajuda o canal a continuar produzindo vídeos, estudos e reflexões como esta. Agora chegamos ao princípio que sustenta todos os outros. O 9º princípio. Pare de tentar controlar a opinião de todos. Quando você começar a mudar, algumas pessoas poderão interpretar sua mudança de maneira diferente. Você fala menos e alguém diz: "Está arrogante." Você estabelece limites e alguém comenta: "Você mudou." Você deixa de reagir a provocações e alguém conclui: "Está frio." E então aparece uma enorme tentação: explicar-se. Você quer correr atrás da pessoa e dizer: "Não foi isso que eu quis dizer. Você entendeu errado. Deixa eu explicar." Existem momentos em que esclarecer um mal-entendido é saudável e necessário. Mas viver tentando administrar permanentemente a opinião de todos é impossível. Você não controla completamente como será interpretado. E quanto mais cedo compreender isso, mais energia terá para cuidar daquilo que realmente controla: sua conduta. Não transforme sua vida em uma campanha permanente de aprovação. Algumas pessoas compreenderão você, outras não. Algumas permanecerão próximas, outras seguirão caminhos diferentes. Isso faz parte da vida. O objetivo não é tornar-se frio, distante ou indiferente. É desenvolver uma estabilidade que não dependa completamente dos aplausos externos. Quando isso acontece, aqueles 8 princípios deixam de parecer técnicas. Você não precisa lembrar constantemente de permanecer calmo. A calma começa a fazer parte do seu comportamento. Você não precisa se obrigar a guardar cada plano. A discrição se torna natural. Você observa mais, administra melhor seu tempo. Fala quando possui algo relevante para dizer. Mantém presença sem precisar intimidar. E oferece respeito sem implorar por aprovação. No início deste vídeo eu pedi que você escrevesse: "Eu governo minhas reações." Agora essa frase provavelmente possui outro significado. Porque governar a si mesmo não significa controlar tudo ao redor. Significa assumir responsabilidade pela parte que realmente pertence a você. Sua resposta, sua palavra, seu tempo, sua atenção, sua postura, suas escolhas. Comece hoje escolhendo apenas um desses princípios. Não tente mudar 8 comportamentos de uma vez. Escolha um. Talvez seja esperar 3 segundos antes de responder. Talvez seja falar menos sobre seus projetos. Talvez seja observar mais. Talvez seja parar de desperdiçar horas. Pratique até que deixe de parecer esforço. Depois avance para o próximo. Se este vídeo fez sentido para você, curta, inscreva-se no canal Seu Mentor e deixe nos comentários qual desses princípios você vai começar a aplicar hoje.
Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se você deseja apoiar diretamente nosso trabalho e ajudar o seu mentor a continuar trazendo conteúdos como este, considere tornar-se assinante e apoiador do canal. Porque conhecimento pode mostrar o caminho. Mas existe uma parte que nenhum vídeo consegue fazer por você: dar o primeiro passo.